Pessoal, agora falaremos sobre as respostas fisiológicas durante o limiar anaeróbio, porém tratando sobre o que a nossa fisiologia demonstra de modificações com o aumento da intensidade do exercício. Então, no vídeo anterior, a gente já percebeu o que é realmente essa intensidade do exercício aeróbio. Agora a nossa intenção é descobrir como o nosso organismo se comporta com o aumento dessa intensidade do exercício. Isso é a primeira base para eu conseguir te informar algumas variáveis que podemos associar ao limiar anaeróbio e talvez seja uma estratégia até um pouco mais barata aí no teu ambiente de trabalho. Então, é o seguinte, considere agora, tá certo? Que você irá realizar um exercício aeróbio com aumento constante da intensidade a cada 3 minutos. Pode ser uma corrida, pode ser o gingar na capoeira, pode ser entradas de golpes que você vai fazer no judô, remo, ciclismo, natação. O importante é que você pense que a cada 3 minutos aumenta-se a intensidade deste exercício. Por que isso? Porque esse é um tempo fisiologicamente para que algumas variáveis sofram adaptações para que possamos perceber de forma correta esse processo do limiar anaeróbio. Isso principalmente quando falaremos do lactato. Então pense o seguinte, a atividade muscular ela irá aumentar a intensidade constantemente. Quando eu aumento a intensidade, eu digo que eu estou fazendo um exercício incremental. Incremento velocidade, incremento intensidade ao longo do tempo para um exercício. Certo? Quando eu tenho atividade muscular, eu aumento a atividade muscular, eu verifico que também eu tenho maior ativação da via glicolítica. E aí você viu lá na aula passada, na aula 2, que com o aumento da intensidade do exercício, a metabolização de gordura ela diminui. Veja essas bolinhas brancas aqui no gráfico, tá certo? Então, a metabolização de gordura diminui com o aumento da intensidade. Por quê? A gente começa a produzir um pouquinho mais de lactato, né? E o lactato ele vai mediar essa inibição também da combustão lá dos ácidos graxos. Então veja o seguinte, ao mesmo passo que está diminuindo a metabolização da gordura, quem que está sendo ativada? A glicólise. Então quer dizer que eu vou estar fazendo o quê? Vou estar ativando mais a via glicolítica, tem uma maior ativação. Se eu ativo mais e melhor essa via glicolítica, quer dizer que eu vou começar a contribuir também com energia anaeróbia para a sustentação daquele exercício. O que é que entra de acordo aqui? É que quando eu aumento a atividade da via glicolítica, eu também aumento a combustão, a metabolização de piruvato. Olha aí que dica interessante das últimas aulas. Quando eu falo que a glicólise tem o seu fim lá no piruvato, e eu falo que eu estou aumentando a quantidade aqui, a oferta de energia a partir da glicólise, ou seja, eu estou produzindo bastante piruvato. E quando eu falo que o piruvato também está sendo metabolizado, eu estou falando o seguinte, olha, tem piruvato que vem dessa glicólise e tem piruvato que também vem do lactato. Então, eu vou aumentando a intensidade do exercício, eu vou consumindo o piruvato que vem da glicólise e o piruvato que vem do lactato. Isso para quê? Para formar energia pelo sistema aeróbio. Então, eu pego aquele lactato que foi produzido na glicólise, coloco ele com o piruvato e metabolizo no sistema aeróbio. Então, eu aumento a via glicolítica na sua atividade, mas não esquecendo que ela está sustentando a via aeróbia, tá certo? Consequentemente, a gente vê que com esta ação da maior ativação da via glicolítica, tem também um aumento da concentração de lactato. Então, eu aumento a concentração de lactato durante o exercício. Discutiremos mais à frente como realmente funciona esse gráfico aqui de concentração do lactato. Mas o passo que percebemos é que, com o aumento da intensidade do exercício, teremos aqui
alguns momentos de incremento da quantidade de lactato no nosso sangue. Então, por que há incremento da quantidade de lactato no sangue? Porque a gente está produzindo mais e está conseguindo metabolizar menos do que a gente está produzindo. Então, eu produzo lactato, mas eu acabo não utilizando todo na via aeróbia. Então, sobra um pouco, né? Sempre que se sobra, vira excesso. Então, começa a virar excesso na nossa corrente sanguínea. Até aquele momento que a gente já tem demais, o exercício a gente não está dando conta de produzir mais energia de forma efetiva, e aí a gente vai lá e sustenta, interrompe, né, aquele exercício. Então, esses são pontos interessantes que a gente vai visualizar nas próximas aulas. E um ponto que aqui tem uma observação, tá certo? Este gráfico é um exercício contínuo. O que é que seria? Pensa o seguinte, você conseguiu delimitar, né, o que era uma concentração de lactato que estava bem estabilizada ali. Conseguiu encontrar uma outra que o lactato ele estava estabilizado e tinha certos aumentos. E uma primeira que o lactato ele não tinha aí, né, uma grande produção e acúmulo na corrente sanguínea. Então, pensa o seguinte, é como se a gente olhasse para esse gráfico do lado e tivesse colocado uma pessoa para realizar exercícios em 3 intensidades diferentes. E como que se comportou a concentração do lactato dela? No primeiro momento, o lactato estava ali bem estável. A gente estava até reduzindo um pouquinho, né, a quantidade dele no nosso metabolismo. Então, o que é que acontece nesse momento? A gente está percebendo o seguinte, olha, aquilo que o meu corpo produz de lactato, ele está conseguindo metabolizar. Então, a intensidade aqui está tranquila. Então, a gente ainda está numa intensidade de exercício leve, né? Aí a gente vai para uma segunda intensidade de exercício. Nessa intensidade, o lactato ele aumenta ali, mas ele se mantém estabilizado. Então, ele se mantém de uma forma que ele não aumenta e nem diminui, né? Ele poderia aumentar, talvez, em uma intensidade um pouco superior. Aí qual é o teste que a gente faz? Poxa, e se ele for 1 km por hora acima dessa aqui que a gente viu agora? Aí a gente vai perceber que o lactato ele perde aquele momento de estabilidade. Então ele perdeu a estabilidade. Ou seja, aqui a gente consegue demonstrar a metabolização do lactato. Quando o lactato está sendo bem metabolizado, ele não se acumula em grande quantidade na circulação sanguínea. Então a gente executa o mesmo exercício durante 30 minutos e o acúmulo do lactato ele é balanceado. Quando a gente tem, né, o que a gente chama de um momento ótimo dessa metabolização de lactato, é a hora que eu produzo bastante, mas eu também consigo retirar bastante esse lactato aí da corrente sanguínea, a gente vai chegar nesse estado, ó, que é a máxima fase estável do lactato. Então quer dizer que eu produzo bastante, porém eu metabolizo bastante. É o ponto máximo de produção e de controle dessa produção do lactato. Então eu consigo estabilizar taxa de produção e taxa de remoção. Aqui está demonstrando o quê? É o momento que o nosso metabolismo chegou ao ponto de, olha, eu consigo produzir, consigo retirar. Aqui estava bom. Se você aumenta essa intensidade e coloca a pessoa meia hora em um exercício em uma intensidade mais alta, você vai ver que não acontece a mesma coisa. Então, o exercício não consegue estabilizar ali, né? Ou, na verdade, a produção de energia não consegue estabilizar a quantidade de lactato que é produzido e a quantidade que é retirado. Então, eu produzo bastante e retiro pouco. Ele passa a se acumular na minha circulação sanguínea. Mesmo que eu não aumente a intensidade, que ele percorra ali mais 10, 15 minutos fazendo exercício, naquela mesma intensidade ele vai acabar aumentando a produção de lactato. Por quê? Porque ele vai necessitar um pouco mais da via glicolítica também. Então, esses momentos aqui, né, são muito importantes para o que a gente vai entender como uma resposta integral aqui, fisiológica durante o nosso exercício, pensando a intensidade do limiar anaeróbio.
Então, iremos resumir agora de forma mais integrada as respostas fisiológicas ao aumento da intensidade do exercício aeróbio. Então, acompanha comigo. Pensa o seguinte, durante a realização de uma contração, de uma ação muscular, a gente vai fazer o quê? Vai ativar, né, a via glicolítica, aumenta a intensidade, preciso ativar mais a via glicolítica. Então, eu começo a produzir CO2, lactato, sobram mais íons H+, tá certo? Isso tudo direcionado à nossa circulação sanguínea, né? Então, nosso músculo identifica isso, ele vai enviar para a circulação sanguínea e no nosso próprio músculo a gente já vai ter ali algumas interações nervosas que vão enviar essa informação para o nosso encéfalo. E lá no centro superior vai chegar as seguintes informações. Eu tenho algumas necessidades. Eu tenho a necessidade de maior atividade muscular. Por que maior atividade muscular? Se a intensidade do exercício está aumentando, eu preciso de mais fibras musculares trabalhando em conjunto. Isso a gente já viu em outros momentos. Então, quando aumenta a intensidade do exercício, preciso de mais fibras musculares. Eu preciso de aumento do fluxo sanguíneo. Se eu não aumento a quantidade de sangue que chega a esses músculos, eu não garanto a oxigenação do sangue, eu não garanto a retirada do lactato que está sendo produzido ali naquele momento e envio para um outro local. Então, isso é muito importante, aumento do fluxo sanguíneo. Outra parte importante, manutenção da glicose circulante, né? Então, eu preciso manter os níveis de glicose de acordo com aquilo que é necessário para o exercício. A gente viu que o lactato, por ele estar sendo produzido pela via glicolítica, ele vai ser o mais priorizado na hora da metabolização. Porém, ele depende da quantidade de transportadores. Se eu tenho uma grande quantidade de transportadores, eu consigo lançar o lactato na mitocôndria e ele será metabolizado. Mas e se eu não consigo fazer isso tudo? Como que eu garanto energia para o exercício? Eu continuo utilizando a glicose para o processo de produção energética e vou produzir mais lactato. Então esse é o ponto. Além disso, eu preciso de uma maior troca gasosa, eu preciso fazer com que aquele CO2 que foi produzido ele seja expulso do meu organismo e que eu capte mais oxigênio. Porque se eu capto mais oxigênio, eu consigo ofertar mais energia pela via aeróbia também. E por fim, eu preciso metabolizar esse lactato. E onde que eu metabolizo o lactato? No metabolismo aeróbio. Então eu preciso da via oxidativa bem ativada para consumir o máximo de lactato que a gente está produzindo. Então nesse ponto a gente precisa do quê? Precisa que aumente o consumo de oxigênio também. Então veremos que, ao passo que a gente realiza ações musculares, contrações, essa atividade corporal, enviaremos informações a partir dos terminais nervosos para o nosso centro superior e encaminharemos para uma resposta central. Essa resposta central ela é interessante da seguinte forma: nós seremos direcionados a fazer duas coisinhas muito importantes. Uma delas é liberar catecolaminas, fazemos liberação de catecolaminas. Eu acho que você se lembra, né? Adrenalina, noradrenalina, aquelas que vão estimular o nosso corpo, né? A parte do nosso sistema simpático, lembra? Então, essas respostas, né, elas são direcionadas pelo nosso centro superior lá para as glândulas suprarrenais. Então, minhas glândulas suprarrenais, elas vão liberar adrenalina e noradrenalina. Na verdade, mais adrenalina, tá certo? Então, quando a gente libera essa adrenalina, a gente vai fazer com que o nosso músculo cardíaco consiga se contrair um pouco mais forte, com que alguns vasos sanguíneos de algumas regiões sejam vasocontraídos. Então a gente começa a realizar uma série de ações. Além disso, essa adrenalina aqui, das catecolaminas, ela também vai agir lá no nosso centro respiratório. Então, além do nosso encéfalo enviar um comando direto para o centro respiratório falando, olha, aumenta a ventilação,
aumenta a captação de oxigênio e aumenta também a liberação de CO2. A gente vai ter uma ação de melhora desse funcionamento do sistema respiratório a partir também das catecolaminas. Assim que elas chegam à corrente sanguínea e elas são direcionadas aí por todo o nosso sistema, quando elas interagem com o nosso sistema respiratório, elas também exercem funções muito importantes para a mediação de aumento da ventilação, da captação do oxigênio e da liberação do CO2. Então, acho que até aqui você percebeu o quê? Aumentei a intensidade do exercício, eu vou precisar que o meu metabolismo, receba aí uma chuva de catecolaminas, eu vou aumentar a quantidade de catecolaminas para que aconteça algumas reações, como aumento da força e da velocidade da contração do músculo cardíaco, aqui um aumento do processo de vasoconstrição, Vou diminuir um pouquinho o diâmetro do vaso sanguíneo. Isso para quê, Para acelerar a passagem do sangue. Então a gente vai aumentar o volume do sangue, o volume sanguíneo ali, o volume está correndo, em nossa circulação sanguínea. E, consequentemente, a partir da interação dessas catecolaminas na circulação sanguínea, a gente também vai colaborar para que o nosso sistema respiratório consiga ventilar um pouco mais e liberar todo aquele CO2 que estamos produzindo aí em nosso metabolismo. Lembrando que teremos a produção do CO2 tanto no metabolismo aeróbio quanto anaeróbio. Então verificamos que quando aquelas catecolaminas agem sobre o músculo cardíaco, ele irá estar aumentando a frequência cardíaca. Eu aumento os batimentos cardíacos, o tempo entre um batimento cardíaco e outro começa a ser diminuído. Então, eu vou ter uma menor diferença de tempo agora entre um batimento cardíaco e outro. Isso também vai ser importante para entender um pouco de variáveis que podem explicar o limiar anaeróbio. Então veja, aumentei a quantidade de batimentos cardíacos. Se eu aumento a quantidade de batimento cardíaco, eu aumento o volume de sangue que está sendo ejetado ali, dentro de 1 minuto em nosso organismo. Então eu consigo fazer com que seja circulado mais sangue em nosso organismo. Além disso, no fluxo sanguíneo, aquelas catecolaminas agem de que forma? Ela vai lá, contrai um pouco o vaso sanguíneo e isso faz com que você consiga acelerar, a velocidade, a pressão, aumenta a pressão do fluxo sanguíneo. Então veja o seguinte, quando você aumenta a pressão de ejeção desse sangue, você está fazendo com que ele percorra mais rápido, Então ele percorre mais rápido o teu sistema circulatório. Consequentemente, a gente também eleva a pressão arterial. Aquela pressão arterial sistólica, lembra? Aquela pressão arterial que é no momento da sístole, no momento da contração do miocárdio. Então eu vou conseguir aumentar também essa pressão arterial. Então vamos lá, reformulando mais uma vez. Com o aumento da quantidade de catecolaminas, de adrenalina e noradrenalina, o meu encéfalo está estimulando que o meu miocárdio, meu coração, contraia mais rápido e mais forte, então com bastante força. Isso vai fazer com que eu aumente o volume, a quantidade de sangue ejetado a cada minuto, tá certo? Então eu ejeto sangue a cada minuto. Aumento também a força que esse sangue está sendo ejetado, ou seja, aumento a pressão arterial sistólica, no momento que ele faz a sístole, que esse sangue ejeta o coração pelo ventrículo esquerdo, ele vai aumentar também a pressão arterial sistólica. Consequentemente, para aumentar ainda mais um pouco essa pressão arterial, a gente vai utilizar do artifício de fazer vasoconstrição. Fiz vasoconstrição, eu consigo agora ejetar o sangue um pouco mais longe, com um pouco mais de pressão. Pensa você lavando ali a casa, pegou uma mangueirinha
Você estava jogando água ali, lavando a casa, só que aí você falou, poxa, tá muito fraco aqui, né? A água que essa mangueira tá jogando muito perto do meu pé. Eu quero que jogue mais longe, quero que vá água lá na parede. O que é que normalmente você faz? Você vai lá e tampa um pouquinho, né? A pontinha ali da mangueira. O que é que você fez? Você vasocontraiu. Você está fazendo com que o sangue, né, a água ali naquele momento, seja ejetada mais longe. Então, esse é o mesmo processo que passa o teu vaso sanguíneo durante esse momento. Quanto mais você vai aumentando a intensidade no exercício aeróbio, você vai dando uma vasocontraída também em alguns vasos sanguíneos, para que o teu sangue circule de forma mais rápida. Além disso, a gente tem a liberação de glicogênio hepático. Na aula passada a gente viu que quando eu tenho a liberação do glicogênio hepático, a glicose ela vai para a corrente sanguínea e poderá posteriormente ser utilizada no recrutamento muscular. Porque o que a gente faz? A gente tinha fibra tipo 1 trabalhando com bastante força. Agora a gente quer adicionar a fibra tipo 2 e ela é mais glicolítica. Ela precisa de via anaeróbia para a produção de energia. Vai precisar um pouco mais de glicogênio hepático também. Então vou precisar daquela glicose circulante para garantir a atividade muscular. Além disso, o que é que a gente lembra? Que toda vez que eu produzo mais energia anaeróbia, eu vou produzir também mais metabólitos. Então eu continuo produzindo mais lactato, mais CO2 e mais íons H+. Consequentemente, a gente já viu que o lactato ele consegue inibir o processo de lipólise, então a gente diminui a quantidade de gordura, né, que ia consumir para a produção de energia naquele momento do exercício e passa também a estimular que o lactato seja mais metabolizado durante esse processo. Veja que quando falamos da ação desse lactato aqui, né, que está sendo produzido em mais quantidade, estamos falando o quê? O exercício está aumentando a intensidade e a glicólise está trabalhando um pouquinho mais forte. Veja, está trabalhando com mais atividade. Por quê? A gente liberou glicogênio hepático para ter glicose circulante e direcionada para os músculos, mas além disso, a gente está produzindo lactato. E esse lactato vai ser consumido como piruvato. Então, lactato volta para a mitocôndria, agora se torna piruvato e vai ser metabolizado. Então, a gente ativa a via glicolítica, produz energia por ela pela glicose e também pelo lactato. Por quê? A gente está utilizando aqui, né, piruvato depois aí, para fazer a produção de energia pela glicólise aeróbia. Então, glicólise anaeróbia continua ativada, formando energia pela glicose. Glicólise aeróbia continua bastante ativada e priorizando o piruvato que vem lá do lactato. Então, pessoal, em síntese, aquelas são as respostas que vão acontecendo durante o exercício. A gente aumenta a intensidade do exercício, precisa retirar esses metabólitos que estão sendo produzidos. A gente vai utilizar a respiração, vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai aumentar também a atividade muscular e a gente consegue sustentar o exercício a partir destes tipos de adaptações. Então, na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai começar a discutir de um por um os métodos que a gente pode avaliar o limiar anaeróbio. Então, até aqui falamos sobre bases fisiológicas para entender quais são esses métodos e a partir da próxima aula a gente vai entender quais são os métodos de determinação do limiar anaeróbio, né? A partir do lactato sanguíneo, que é a variável principal. Como vocês viram, aqui realmente identifica o que é a via glicolítica. E aí nas outras aulas iremos falar de variáveis que são do sistema respiratório, que são do músculo cardíaco e que estão envolvidas também na ação muscular. Então, até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo.